Olá pessoal, nós estamos na nossa terceira etapa nosso terceiro tópico de Brasil, e até para vocês não dizerem que eu só utilizo a corrente dos sentidos, vamos agora, de certa forma, usar como base o texto da professora Laura de Melo e Souza, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, aquele primeiro capítulo no mínimo. Claro, se vocês pudessem ler a tese inteira, seria muito melhor do que ler apenas um capítulo. Mas é importante que vocês leiam pelo menos o primeiro capítulo da tese da professora Laura. Bem, nós estávamos debatendo sobre o momento inicial, vocês muito aflitos para já fazerem as críticas clássicas ao colonizador. Eu admiro um antigo professor meu de filosofia, quando ele falava de filósofos, inclusive filósofos que ele achava desprezível, ele defendia como se fosse o seu teórico principal. Então, chegou o momento, agora vocês podem fazer a crítica do colonizador de forma mais tranquila, não precisar daquela aquela vontade lá inicial que vocês tinham de falar mal do colonizador. Por que eu estou falando isso? É porque nós saímos de uma instância que era a ideia de edenização, a edenização do Novo Mundo, e agora nós vamos inserir essa transição a um outro projeto colonizador, que não é encontrar o Éden e transformar o mundo no Éden. O que a gente viu na verdade, o inverso disso. O mundo não virou o jardim do Éden, pelo contrário. O mundo vira um projeto de colonização europeia que segue os padrões dessa colonização. Então, o que significa isso? O que significa abortar a edenização? O que significa que a edenização só foi uma ideia inicial, um projeto inicial muito característico do primeiro encontro. Significa que a partir de um determinado momento o Éden vai se transformar numa infernalização, digamos, chamemos assim, uma infernalização do projeto europeu cristão na América. Por isso eu tentava conter vocês, para a gente ter essa transição, vamos dizer assim, da ideia de Éden, da ideia de Deus para a ideia de diabo. E é isso que a Laura vai tentar fazer na sua tese, Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz. Porque, embora no projeto inicial tivesse a ideia de ter encontrado Éden, um jardim em que você não precisava trabalhar para sobreviver, em que as pessoas não precisavam viver em pecado, em que as pessoas eram puras. Isso vai dar lugar a uma outra esfera, é que você, por projeto, vai tentar transformar essas pessoas em cristãos. O passo de transformar as pessoas em cristãos também vai ser o passo de transformar o Éden num purgatório e no inferno. Então, essa ideia de ter encontrado o Éden ou o céu, o purgatório, vai se transacionando, vai se transformando na transformação do inferno ao purgatório. Vamos dizer assim, essa transição do Éden ao inferno ou do Éden ao purgatório. Ora, por que inferno? Por que a América vai se transformar no inferno, a priori, na primeira concepção? Por que não a Europa? Então vejam, as pessoas buscavam a origem, buscavam o Éden, buscavam o Gênesis, mas no momento que encontra, vai achar que aquilo tudo é o inferno, porque não é a realidade que ela conhece. É uma realidade diferente da dela. Portanto, não. O argumento não é meu, portanto não civilizada. O que é a civilização? É a Europa. E aí
a ideia sempre constante no projeto colonizador e na herança que deixa o projeto colonizador de transformar a América naquilo que ela não é, transformar a América na Europa. Né? Talvez seja a nossa maior herança. Né? Não uma boa herança, nem sempre a herança é dinheiro, nem sempre a herança é coisa boa. Né? Essa ideia de que negamos nós mesmos, desterrados na nossa própria terra. Negamos nós mesmos por um suposto projeto de civilização mais avançada e mais evoluída. O que nem sempre seria verdade. Né? Então, esse projeto transformador em algo diferente vai ser o projeto transformador de algo diferente? Não, vai ser a ideia do projeto transformador de algo que já existe. É reconstruir a Europa nos moldes da Europa. Nós vamos ver na próxima, provavelmente, videoaula, que o que Portugal vai fazer, na verdade, é reproduzir esse modelo tal qual a civilização portuguesa na Europa, tentar reproduzir aqui a sua suposta civilização mais avançada. Ou seja, quer seja a ideia inicial, quando você se depara com o Éden passa a não ser esse jardim dos sonhos. O que significa isso? Significa que você também vai abrir uma sequência de alternativas, inclusive religiosas, para fazê-lo. Né? Inclusive, lastreada na religião, você vai conseguir retomar um fenômeno, inclusive já superado, que é o fenômeno, pelo menos no mundo europeu, no mundo ocidental, que era o fenômeno da escravidão. E vai conseguir reproduzir assim na sua maior escala. Né? Nenhum projeto escravista foi tão bem sucedido. Por bem sucedido não quer dizer bom, por favor. Não coloquem palavras na minha boca. E aí eu quero fazer um primeiro adendo. Né? A Laura vai destacar isso. Essa diferença aqui eu não concordo, mas eu estou lendo a Laura e tenho que concordar. Né? Essa diferença entre a América portuguesa, né, e a América inglesa. Né? A Laura vai defender na esteira do Weber, né, da ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Na esteira do Sérgio, ela vai defender que na América do Norte, na América inglesa, você tem uma implantação, né, uma migração de uma concepção puritanista. Né? O puritanismo inglês migra para a Europa e de fato não queria reconstruir na América, migra para a América, da Europa para a América, e de fato não quer reconstruir, né, ou transferir a Europa para cá. Mas na verdade quer fazer uma civilização europeia pura, sem males, sem pecados, mas não é uma civilização ameríndia. Né? E aí está uma grande diferença. Quando, por exemplo, sei lá, figuras como William Penn, figuras como os primeiros colonizadores, talvez o maior teórico seja o William Penn, de você necessariamente não tentar transformar as civilizações ameríndias, né? Conviver lado a lado com elas até que elas sejam eliminadas ou afastadas daqueles espaços. O projeto não era transformador daquelas pessoas, mas era um projeto de dominar, ocupar a terra daquelas pessoas até que elas sejam afastadas ou mortas. Muitas vezes naturalmente, né? Por doenças trazidas da Europa, por exemplo, como um exemplo, ou
naturalmente, porque excluídos da sua terra, excluídos do seu habitat, teriam que se afastar para outros locais onde não eram acostumados, hábeis a sobreviver e, portanto, morriam ou muitas vezes entravam em conflito com outros povos pré-colonização. Né? Então essa ideia do puritanismo como um sentido inverso nem sempre ou totalmente pode ser lido como sentido inverso, como faz a Laura. Ela acredita na ideia de que esse puritanismo vai se instaurar na Europa no sentido, na América do Norte, como um sentido inverso daquilo que se instaurou na América Portuguesa. Quer seja de transformação, de reprodução da colonização portuguesa. Então, a ideia já não era em Portugal, na América Portuguesa, reconstruir uma América sem males, mas reconstruir uma Europa sem males, mas reconstruir uma Europa, né? Ampliar o Império Português para além da metrópole, na sua colônia, sine qua non aquilo que existia na colônia, mantida a relação metrópole e colônia. E aí nós vamos começando a incorporar e a entender e a compreender o antigo sistema colonial. Dentre esses aspectos do antigo sistema colonial, a escravidão. Né? Como a escravidão vai ser o anti-Éden. Né? Você dominar, explorar através da violência um outro ser humano para o trabalho, quando o Éden é o local em que se nega o trabalho. Então, de certa forma, você vai começar os mecanismos do que vai existir de pior na colonização, que é a escravidão. E associado a isso, as primeiras justificativas da escravidão, principalmente explicações religiosas. Né? Como o cristianismo consegue reconceber o fenômeno da escravidão se o cristianismo ele é exatamente consequência de um processo escravista em que os povos cristãos eram dominados por romanos ou no Antigo Testamento, em que os judeus eram dominados pelos egípcios, né? Ou seja, eram escravizados. E talvez os grandes marcos da cristandade, a Páscoa, seja para celebrar esse momento da liberdade. Como esses povos que nascem, vamos dizer assim, e se desenvolvem como religiosidade, celebrando o fim da escravidão, passam a escravizar. Né? Você pode olhar, tirando o Natal, todas as celebrações vão acontecer na Páscoa, inclusive a morte do Cristo vai acontecer na Páscoa. Era a celebração da Páscoa, crucificar bandidos. E aí vão começar a surgir o fenômeno da escravidão, né? A escravidão como um processo, como parte do processo de exploração do antigo sistema colonial, e através de uma justificativa religiosa, né? De uma religiosidade que surge contra a escravidão, ou pelo menos a fuga dos seus, vamos dizer assim, dos seus seguidores da escravidão, o próprio cristianismo. Então a África vai ser caracterizada como o inferno, né? O inferno de onde se retirariam pessoas. Olha a capacidade de se criar um argumento, né? Nem sempre verdadeiro, para justificar a maior atrocidade da humanidade. Talvez não, certamente a maior atrocidade da humanidade. Né?
E como a África é o inferno, né? O africano ele é escravo de corpo e de alma. Eu preciso retirar o africano da África, trazer para a América para que ele se salve e se purifique. Então, na verdade, o projeto escravista não é um projeto de dominação, exploração, segundo a própria religiosidade. Mas o projeto escravista é um projeto de salvação. É difícil para nós compreendermos esse argumento, mas esse foi o argumento. A gente sabe o fim da história, a gente sabe os horrores gerados pela escravidão, mas novamente a religiosidade serve para justificar essa atrocidade. Então, se a África era o inferno, o Brasil vai se transformar na ideia do purgatório. É aqui o local onde os africanos encontravam Deus e se purificavam através do quê? Do trabalho. É o inverso do Éden. A negação do trabalho, a purificação pelo trabalho, mas ao mesmo tempo o trabalho forçado. Portanto, o trabalho não é uma coisa boa, o trabalho é um castigo. Não é como o Éden, que você não precisa trabalhar, porque não tem pecado. Bem, veja, eu tô inserindo na lógica o inferno, o purgatório, e falta o céu. Eu sei que hoje acabou o purgatório, o Papa foi lá e acabou. Eu achei horrível. A ideia criado o purgatório é uma coisa maravilhosa. A ideia de um local que as pessoas vão para se salvar, justifica uma ruma de coisas. Justifica coisas terríveis. Mas é a ideia de que você podia fazer coisas terríveis e depois se salvar no purgatório. Podia até não ser coisas tão terríveis, mas coisas terríveis sob a perspectiva da igreja. Está faltando o céu. O céu, com minha mãe estarei. Essa ideia, né, da vida eterna. Né? Já comentamos aqui, coisa mais grandiosa do mundo é viver para sempre. Né? As pessoas estão tristes hoje com a ideia da morte, porque o Covid traz a morte como uma coisa que a gente não sabe o que é. Né? E as pessoas estão tristes, deprimidas e tensas por causa disso, claro. Ora, o que é o céu? O que é o céu para o europeu? É enriquecer e voltar para a Europa. E, portanto, a ideia de céu na colonização vai ser distinta. A Laura vai apresentar muito bem isso. É esse regresso à metrópole que é o céu para o branco. Como é que ele consegue o regresso à Europa? Com o trabalho dele? Não, muitas vezes não, é com o trabalho dos outros. É fazendo os outros trabalharem para que ele enriqueça e possa retornar ao céu. Já que ele não vai conseguir transformar, né, a América em Europa. Eu pedi para que vocês assistissem lá o filme do Gregório de Matos. Né? Veja o conjunto de insatisfações mesmo do Gregório, que é que alguns o querem como o primeiro escritor brasileiro, que é um equívoco já chamar aquilo de Brasil. Seria novamente um anacronismo. O Brasil ainda está se constituindo, mas já é certamente uma pessoa que vai se postar com uma cultura diferente da cultura europeia. Mas olha, toda a comparação que o Gregório vai fazer vai ser em relação à Europa, né? Comparando, sei lá, Sergipe del Rei ou a Bahia, ou depois a África à Europa. Mas voltando,
essa ideia de atingir o céu pelo trabalho, talvez não o trabalho dele, mas o trabalho dos escravos, é que faz com que a perspectiva de que o europeu ou o branco nascido na América se realize no retorno à metrópole, dele ou das suas gerações. Às vezes isso nunca vai acontecer, mas sempre a perspectiva de que isso possa acontecer, né? E para o negro escravizado, né, o que é o céu? Né? O céu é atingido se eu aceitar a cultura cristã, né? Se eu virar um cristão. E quando é que eu atinjo o céu? Quando eu morrer. Então é a morte daquele que foi cristianizado, né, que vai fazer com que o escravizado tenha a possibilidade de ir para o céu na morte. Né? E aí eu vou fazer um segundo adendo e mostrar para vocês, ler para vocês a diversificação do projeto colonizador. É um trecho da Laura que está na página 84. Ela vai dizer: o céu do colono branco era o regresso à metrópole. O do escravo negro era a salvação pela fé. Na vigência do Estatuto Colonial, o purgatório de ambos podia se metamorfosear em inferno. Para o branco, caso recusasse o trabalho sistemático e abraçasse o confronto com a metrópole. A rebelião, para o negro, caso se fechasse no seu universo cultural, se aquilombando, voltando as costas à cristianização e ao endosso dos valores culturais e políticos do colonizador, matando senhores, almejando a liberdade. Sair do inferno ou mesmo do purgatório implicava romper com a condição colonial. Seria para o branco não mais se consumir na faina diária que engrandecia a metrópole, purgando açúcar e pecados. Para o negro, deixar de ser escravo e se tornar cidadão. No sistema colonial, negros viveriam sempre no inferno e brancos em purgatório. Antonil foi cristalino na sua formulação, né? Então veja, como a ideia de liberdade ainda era muito pouco distinta, e a ideia de fuga e aquilombamento não era considerado dentro do rol da cristandade, claro, o acesso ao céu, restava apenas esse acesso, essas duas perspectivas: ao europeu o regresso à Europa e ao escravizado a morte.